A gente volta a esse estudo do Apocalipse, verso a verso. A gente volta aqui no capítulo 2. Agora a gente vai ver a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, a igreja da tribulação. E aqui a partir do verso 8. Tenho marcado aqui algumas palavras em vermelho que ligam esse tema de primeiro, último, 1 e 2. Veja só. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Veja só, realmente nessa igreja da tribulação Esmirna fala realmente da mirra, do sacrifício, nessa igreja que vai passar por tribulação. Na verdade, literalmente você pode aplicar mais ou menos, alguns colocam no ano 64 a 313 depois de Cristo, mas como tenho falado, são igrejas que se aplicam a todas as épocas, inclusive a nossa época. A gente vê até nos dias de hoje muita tribulação em alguns locais do mundo sobre a igreja também. Esmirna começa a exportação da mirra, era um dos seus principais produtos, interessante, o nome vem disso. A mirra, planta esmagada, fala da tribulação, vida e morte, é o tema dessa igreja. Então, realmente, dar a vida para Cristo, e hoje a gente dá a vida mesmo que não passemos por tribulações, mas a gente passa pela nossa cruz do nosso jeito também. É realmente deixar o nosso eu, o nosso caráter ser moldado por Cristo. É a verdadeira tribulação também. Então a mirra se faz incenso, óleos, perfumes, remédios, é realmente o perfume de Cristo sendo exalado. Ali literalmente exalou e é um testemunho até os dias de hoje. A igreja, quanto mais passava por tribulação, mais ela crescia. Tiveram mortes nas arenas, perseguições realmente cruéis. E a morte é a vida, tribulação e a recompensa que é a vida. Apocalipse capítulo 2, verso 8, é justamente isso. Esmirna, isso diz o primeiro e último, aquele que foi morto e reviveu. Veja só, Jesus passou por isso. O primeiro e último fala justamente disso. Veja só a ligação do primeiro e último com morto e reviveu. O estado, a tribulação que ele passou, a cruz que ele passou, foi morto pelos nossos pecados, é o estado de morte que vai trazendo a vida. Muitas vezes a tribulação vem para trazer a vida através da tribulação, infelizmente, mas é a verdade. Apocalipse 2:9, ainda na mesma igreja Esmirna que a gente está vendo, conheça tuas obras e tribulação. Veja só, sistema de tribulação. No verso 10, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Veja só, tema de tribulação e vida, morte e vida. Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja só, esse tema de morte, realmente na segunda igreja, interessante, segunda morte também, sistema de 1 e 2, e esse tema de morte sempre aqui, né? Tribulação, que traz muitas vezes a morte literal, mas fala realmente de uma tribulação que tem que trazer a morte da carne e a vivificação pelo Espírito Santo. É o tema de Esmirna. Então, um tema que se aplica a nós também. Então, onde vemos a tribulação no Apocalipse? Vê que as 7 igrejas, o tema das 7 igrejas se aplica a todo o Apocalipse. A gente vê esse comentário no início do Apocalipse, inclusive nas 7 igrejas, e a aplicação, a ação realmente ali no meio do Apocalipse. A igreja passa pela tribulação, que vem como processo corretivo, que leva ao amadurecimento. Então é correção ou amadurecimento. Os 7 selos, trombetas e taças são eventos proféticos que levam a esta correção e amadurecimento. Apocalipse capítulo 2, verso 22. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Falando de uma das igrejas ali, e veja só o propósito da grande tribulação, arrepender das suas obras. Né? Muitos discutem pré-tribulação, pós-tribulação. Verdade, a grande verdade que é que a tribulação ela tem o propósito de correção. E a gente vê a grande tribulação aqui no livro do Apocalipse com esse propósito. Correção da igreja, correção das nações. Se a gente quiser pular esse estágio, é como se a gente estivesse queimando estágios em nosso processo de amadurecimento e correção perante o Senhor, perante Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 14.
Estes são os que vieram da grande tribulação, veja só. Os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ali, interessante, como já mostrei no capítulo 7, realmente há dois grupos ali. Os grupos, esse grupo aqui, o segundo que veio da grande tribulação, e tem o primeiro grupo, que são os 144 mil. É interessante que ali nas trombetas, ali capítulo, a partir do 7, a gente vê até ali 10, 11, a gente vê, na verdade, até o capítulo 13, 14, a gente vai ver esse tema sempre dois grupos, né? A mulher, a besta, a gente vai ver as duas testemunhas, né? Esse tema de dois, eles vão ser vencidos, inclusive, pela infidelidade ao final do seu testemunho. A gente vê, ao final, os 144 mil sendo escolhidos e a comparação com a besta. Vemos claramente nas trombetas realmente a escolha, né, dos 144 mil. E realmente esse processo de correção que o crente deve deixar Cristo operar em nós. O processo de tribulação que ele tem importância em nossas vidas. Que no verso 9, conheça tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A tribulação de Esmirna ali, se a gente aplicar literalmente aquela igreja ali logo após o primeiro século ali, então a gente pode ver a Esmirna como uma igreja que passou pela tribulação literal, mas se aplica a nós também. Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu mais ou menos ali do ano 150 a 222 depois de Cristo, ele falou assim: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por quê? Porque quanto mais havia tribulação e morte, mais o povo era atraído para a fé cristã. Aquilo ali estava gerando, era mais fiéis para a igreja. Então realmente foi um aroma, um perfume suave que subiu aos céus e até hoje a gente pode sentir esse aroma. Então, a igreja sofre as suas tribulações, não está isenta, gera riqueza. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de riqueza em seguida. Então, Mateus, no capítulo 13, fala justamente sobre tribulação, essa palavra angústia aqui. Né? Aquela parábola ali da semente que é jogada ali naqueles terrenos ali. Um dos terrenos ali é o terreno da angústia, ou tribulação, a mesma palavra aqui. E tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? A semente ali nas pedras, e ela realmente não vinga. Tribulação que traz muitos, a gente vê muito nos dias de hoje, né? As pessoas se afastando, às vezes até um crente muito morno, frio dentro da igreja. Mateus 24, vos amo de entregar para serdes atormentados. Então todo esse cumprimento nos dias de hoje, a gente vê isso no Apocalipse, as palavras de Jesus ali em Mateus 24, palavras proféticas para o final dos tempos. Matar-vos-ão, seriam odiados das nações, né, por causa do nome de Cristo. Em Romanos 5, Paulo também fala da tribulação, mas também nos gloriamos nas tribulações. Bastante difícil, né, mas a gente tem que se gloriar, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência é um dos temas aqui do Apocalipse. E a paciência é a experiência a esperança. Tudo tribulação é um tema normal, um tema que acontece. Muitas vezes a tribulação não é uma tribulação literal, né? Acontece em alguns lugares do mundo hoje mesmo, e acredito que vai realmente aumentar cada vez mais a tribulação contra a igreja. Tribulação que vai inclusive levar a igreja realmente ao primeiro amor, acredito, a ser muito parecida à igreja ali do primeiro século. Essa igreja de Esmirna. Então, havia a blasfêmia ali daqueles que se diziam judeus. A gente vê, isso é tipologia bíblica, né? O verdadeiro judeu, se a gente vê pela ótica de Paulo, e Paulo sabe que é uma tipologia. Em Romanos 2 ele vai falar muito sobre isso, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é exteriormente na carne, mas judeu é aquele que é no interior. Circuncisão é do coração, no espírito, não na letra. Veja só, são versos que a gente acha que deveria ler todo dia, porque na verdade a aplicação profética de Israel do Antigo Testamento para a igreja, muitos chamam até, somos o Israel espiritual, que tem realmente esse sentido.
Em Romanos, no capítulo 10, ele vai falar mais sobre isso, porque não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, né? O Senhor é Deus, é Jesus, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Yahweh, será salvo. Realmente o livro de Romanos fala muito disso, né? Ele volta ali às histórias de Abraão, Isaac e Jacó. Realmente na história ali de Jacó, que se tornou Israel, ele vai aplicar isso tudo para a igreja. Um livro lindíssimo que fala justamente desse tema de judeu israelita, aquele que realmente é espiritualmente. E realmente a igreja de Esmirna, ali existe essa blasfêmia, e até hoje existe naqueles que se dizem cristãos. A gente tem que realmente estar nesse discernimento, esse julgamento para nós, para que a gente não entre nesse mesmo problema. E aqui esse link, esse tema de blasfêmia. A blasfêmia vem muito da boca. Blasfêmia aqueles que se diziam judeus, na verdade é aqueles que agem também injustamente, se dizem fiéis e não são. A boca no Antigo Testamento está muito ligado à lei. Realmente a boca fala o que o coração está cheio. A boca está ligada a ações também. Até tem esse oposto que a boca muitas vezes fala, mas não age. Tem essa questão também. No Novo Testamento a gente vê nas páginas do Novo Testamento, mas ainda no Antigo, né, Jesus foi acusado de blasfemar. Né, e o Espírito Santo é realmente aquele que nos leva e mostra que é blasfêmia. Jesus foi acusado de blasfêmia, que era inverdade. Mateus 26 aqui, a gente vê o sumo sacerdote que acusa Jesus de blasfemar sobre a vinda do Filho do Homem, esse tema. A gente vê que é verdade, a gente vê no Apocalipse, cumprimento. Lucas 5, escribas e fariseus acusam Jesus de blasfemar, pois perdoou pecados. Em João, no capítulo 10, Jesus é acusado de blasfemar, porque diziam que Jesus se fazia de Deus. Apocalipse 13, a gente vê a besta com 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja, toda essa ligação das igrejas também com o meio do livro do Apocalipse, que no capítulo 13 é a questão de blasfêmia, uma boca, a besta ali e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome. Essa questão de blasfemar, como já falei aqui, ligado no Antigo Testamento às leis de Deus, realmente é não cumprir a vontade de Deus corretamente, questão de tradição religiosa também, questão de idolatria também, a gente vai falar muito sobre esse tema, que está ligado realmente à idolatria, toda a questão de idolatria e casamento, são 2 temas muito ligados, e alimentos, porque idolatria realmente está ligada a sacrifício e a comida, ao alimento espiritual, realmente a doutrinas que não são realmente verdadeiras, parte onde realmente, até nos dias de hoje, se aplica muito também a idolatria nessa questão de alimento que não é um alimento, a comida verdadeira. No Apocalipse 17, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. Veja só esse tema de blasfêmia, realmente a boca, realmente é o agir também, parte de idolatria. Veja só, uma ligação muito forte das igrejas com todo o livro do Apocalipse. Aqui estou mostrando apenas alguns versos, é importante fazer toda essa ligação. E essa ligação com as bestas é a história de Daniel. Vou falar aqui só rapidamente, a gente vai chegar lá nos capítulos 13 do Apocalipse, ligação com Daniel. E a coroa é algo que rodeia a cabeça, né? E é o contraste com os chifres ali, o poder, o poder nas bestas, né? A gente vê isso em Esmirna, esse contraste com as bestas ali do capítulo 13, e também a ligação com o livro de Daniel. A gente vê em Esmirna a blasfêmia dos que se dizem, né, que da boca se dizem ser judeus ou povo de Deus. A gente vê essa tribulação por 10 dias. Os vencedores em Esmirna ali vão receber a coroa da vida, né, sobre as suas cabeças. Ainda em Esmirna, a blasfêmia que se dizem judeus, tribulação de 10 dias. Vencedores, coroa da vida.
Essa ligação de coroa e diadema, que no hebraico fala de algo que rodeia a cabeça. Esse tema ligado ao cativeiro também é o oposto. Um símbolo positivo, como realmente Deus nos rodeando completamente, ou realmente o cativeiro, o inimigo rodeando ali as cidades e tudo. Tudo esse contraste, né, com as bestas que tinha nome de blasfêmia, uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias, tudo vem ali do livro de Daniel também. É o contraste. Apocalipse 13, versos 1 a 7, 7 cabeças, 10 chifres, né? Tudo tipologia bíblica, número 7, número 10 também. Essa tribulação de 10 dias, não acho que seja coincidência, inclusive a gente vê tirado ali do livro de Daniel, também onde ele passou ali no capítulo 1, 10 dias de, vamos dizer, tribulação. Tem parte literal e profética, a gente vai falar sobre isso um pouco também. Tem os 10 diademas ali no capítulo 13, né? Aquela besta ali. Então, realmente, o número 10 fala de muito, algo completo, cheio. E vem tudo ali também do livro de Daniel, capítulo 1, os 10 dias de Daniel ali, comendo legumes apenas. Provavelmente aquelas iguarias, aquelas comidas que iam de encontro com a lei, né? Com o que a lei de Moisés dizia, a lei de Deus. Tudo ligado ao livro de Daniel, os 10 chifres da besta também, ali do capítulo 7. É interessante, há realmente essa ligação, não acredito que é por acaso, a gente vai falar mais sobre esses assuntos das bestas também. E aqui no verso 10, não tema das coisas que há de padecer, o diabo lançará alguns de vós na prisão, sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Essa questão de tribulação e morte, vida e morte, morte e vida, dar-te-ei a coroa da vida, veja só esse contraste, tribulação e morte, e receber a coroa da vida. Então a morte, o padecer, o pranto, a cruz de Cristo, o trabalho de Cristo aqui na terra, que ele padeceu por nós, em relação às tribulações da vida, Esmirna é um exemplo disso. Né? E a igreja infiel, o mundo, ali nas taças vão padecer esse tormento, esse pranto. Eu só estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Mas as pragas, a morte, o pranto, muita tipologia bíblica vai vir sobre os infiéis, sobre as nações também. Outro link aqui sobre a tribulação. Interessante no hebraico que uma das palavras aqui, a palavra prisão é a mesma que cova no hebraico. Realmente a prisão ali nos tempos antigos era realmente ali subterrânea, né? O Sheol, que é traduzido como inferno, né? E é ligado à cova também. Então a prisão, a masmorra nos tempos antigos era um lugar subterrâneo. A história de José é um belo exemplo disso, né? Ele vai ali, foi jogado na cova, e na prisão ali, quando ele está no Egito, a mesma palavra é usada ali de cova para prisão. Bastante interessante, realmente uma comparação das duas histórias, da cova e da prisão, mas ele vai ali, passa pela tribulação e vai à glória. Ele sai ali do Sheol, o Sheol dele. E o pai dele até fala em Gênesis 37, a primeira ocorrência, se não me engano, é a primeira ocorrência da palavra Sheol, quando ele vê as roupas manchadas de sangue. O lado bom, veja só, ao lado da tribulação que traz o amadurecimento a José também. A Babilônia da religião, no Antigo e Novo Testamento, no Apocalipse também a gente vê o lugar do aprisionamento, a gente vê Apocalipse 18, né? A Babilônia é o covil, veja só a mesma palavra aqui para prisão, esconderijo, essa mesma palavra covil, esconderijo, prisão na verdade. A gente vê cova, prisão e Sheol muito ligados aqui, vários locais no Antigo Testamento, Salmo 30, que inclusive se liga à história de José. Tem estudos aqui sobre o Salmo 30, lindíssimo, né? O agir de Deus, o agir ali de José, na correção dos irmãos, a história de Jacó também, muito interessante, Provérbios, Isaías, Ezequiel. Então, são alguns aqui. Então, Sheol, muitas vezes ligado à parte de cova e prisão, que é a mesma palavra do inferno. Tem estudos aqui sobre o inferno. Realmente, a tradição religiosa não enxerga dessa forma, mas é a verdade bíblica, infelizmente, muitos não enxergam assim. E aqui o número 10. E aqui o número 10.
né, existe essa questão, literalmente alguns ligam a 10 anos aqui desse imperador Diocleciano, que trouxe uma tribulação violentíssima, mas eu gosto realmente da aplicação espiritual que vai se mostrando em seguida. Foi uma perseguição muito séria nesses anos aqui, 303 depois de Cristo até 312, 313, escrituras queimadas, muita morte. Inicialmente não era para se matar, mas houve muita morte e perseguição com derramamento de sangue. Aqui nas páginas 2 e 3, a parte espiritual, a gente vê que e a gente vê aqui na parte espiritual, a gente vê que essa palavra rico, né? Sua tribulação e pobreza, mas és rico. Essa palavra rico no hebraico, é claro que o Novo Testamento é em grego, mas a aplicação é muito no hebraico. A riqueza é a mesma palavra de 10. Né? Tereis uma tribulação de 10 dias. É interessante essa ligação em Esmirna, né? É rico, né? A igreja rica pela tribulação, né? Que traz a riqueza, e é 10 dias. Então, essa aplicação espiritual eu acho lindíssima, né? De muita tribulação, né? E a gente vê tudo isso aplicado no livro do Apocalipse. Por isso a importância de estudar as palavras, o estudo hebraico é muito importante, os temas, as palavras se ligam entre si. Essa aplicação literal. Já mostrei aqui como Esmirna e as bestas, e tem a questão do 10, né? A questão da blasfêmia da boca. Tem a tribulação dos 10 dias e tem os 10 chifres. Na verdade, é muitos chifres, é muito poder. Essas bestas têm se apossada da igreja, realmente da igreja das nações, né? A religião que tem se envolvido em coisas que não são de Deus. Realmente, isso que fala ali no Apocalipse capítulo 13, especificamente. Em seguida a gente vê o contraste com 144 mil. Realmente esse tema das bestas que vem para devorar, essa questão de José, veja só, sempre temas interligados à prisão, né, a prisão da tribulação, né, mas que traz o amadurecimento do crente também. Todos os temas bíblicos que a gente vê aplicação no livro do Apocalipse também. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencerão receberá o dano da segunda morte. Esmirna, a igreja da mirra, a igreja da tribulação e da morte. Não é à toa que a gente vê Jesus se apresentando como o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Tribulação, ser fiel até a morte. Verso 10 aqui a gente vê: receberá a coroa da vida. Veja só, a vida é uma vida que não se acaba, né? Se fala coroa, algo redondo, algo que é uma vida que vai realmente, já desde agora, que não se acaba, é a vida realmente eterna. Não receberá o dano da segunda morte. Interessante, a segunda igreja, a segunda morte. A gente tem que deixar Cristo ser o primeiro, para que realmente a segunda morte, que a gente vai falar mais sobre isso na frente, não nos atinja. Aqui a segunda igreja, novamente esse tema, segunda morte, morte e vida. A gente vê no Apocalipse 20, justamente esse tema. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse tema de primeira, Jesus como primeiro, e realmente já tendo feito esse trabalho em nós. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A gente vai falar mais sobre a segunda morte mais na frente. Serão sacerdotes, justamente os 144 mil ali voltando para o capítulo 14 do Apocalipse. E ali em seguida virão as taças. E a gente quer estar realmente já na presença de Deus, ali no trono de Deus, como a gente já está desde agora, de uma certa forma. Mas esperamos mais ainda. Reinarão com ele 1000 anos. No Apocalipse 20, verso 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta segunda morte, mais uma vez a segunda morte, que há uma ligação textual do texto com o Apocalipse 14, com as taças, que não é assunto para agora. Apocalipse 21, verso 8. Então, os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha só, esse lago, fogo e enxofre, que inclusive liga ali as taças, Apocalipse 14, ali a partir dali. O fogo e enxofre também nas trombetas. A gente vê a ligação também com os tronos no livro de Daniel, Daniel 7, trono branco. São temas aí que depois a gente vai ver
E a Bíblia se explica por ela mesma, e assim a gente tem que fazer, sempre ligando versos com versos, livros com livros, e assim a gente vai tendo entendimento pleno do que a Bíblia, né, quer nos mostrar. E aqui mais um link, fala sobre a morte e vida, pode ser aplicado literal e espiritualmente. O simbolismo sempre importante, porque pode sempre ser aplicado simbolicamente. O homem quer viver para sempre, mas Deus quer nos dar a vida já desde agora. É uma aplicação até simbólica e literal também, porque essa vida eterna que já se aplica desde agora, mesmo que a gente passe pela morte literal. João 5, examinais as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Então a vida já desde hoje. Sempre Jesus vai voltar a esse ponto, né? As pessoas buscando a vida eterna, essa vida realmente não quer a morte, mas Jesus quer algo ainda maior. João 6,53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja só, a vida vem através de ter Cristo em nós. Já é muito simbolismo comer da carne, beber do sangue de Cristo. Essa vida que vem através dele em nós. João 11:26. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa questão da morte. Será que a gente nunca vai morrer, necessariamente? Não. Muita simbologia na Bíblia. Lucas 10:25-28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e falou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja só como Jesus vai voltar a algo bem maior. Amarás ao Senhor teu Deus, a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai lhe dizer: respondeste bem, faze isso e viverás. Não necessariamente se ele vai morrer ou não, literalmente. Questão de trazer a vida já desde agora. 1 Coríntios 15, isso aqui são alguns versos. 1 Coríntios 15, verso 31. Eu protesto que cada dia morro. É a morte diária que Paulo estava falando do crente. Então esse é o símbolo da vida e da morte. A gente vai falando sobre isso porque o Apocalipse fala muito de espada, de morte. Tem essa questão do literal que acontece, é verdade, mas o trabalho de Deus é um trabalho para realmente que a morte espiritual dê lugar à vida. A morte e a vida no livro do Apocalipse, a segunda morte também, que fala aqui na igreja de Esmina. Tive vários versos aqui, capítulo 6, por exemplo. Esse cavalo amarelo dos 4 cavalos, ele tinha por nome a morte, o inferno seguia, poder para matar a quarta parte. Então há muita simbologia. Apocalipse 9, versos 5-6. Foi-lhes permitido que não os matassem, que já nas trombetas. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão. Buscarão a morte, não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Há muita simbologia aqui. Apocalipse 12, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro não amaram as suas vidas até a morte. Muita simbologia. Apocalipse 18, aqui as taças, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome. Será queimada no fogo, muita simbologia. Apocalipse 20, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja só, não tem poder a segunda morte, serão sacerdotes. Mais uma vez os 144.000, reinarão com ele 1000 anos. E aqui o último link de Esmirna, a gente vê essa palavra vencer, já tenho falado que aparece em todas as cartas, a todas as 7 igrejas. Vencer realmente colocar Cristo como o primeiro, que em vários versos no Apocalipse, aqueles que vencem pelo sangue do Cordeiro, infelizmente muitos vão ser vencidos ali pelas bestas, Muito importante traçar esse paralelo aqui dos versos, das passagens bíblicas. Os 144.000 aqui no Apocalipse 15, vão estar ali no trono de Deus. Apocalipse 14:15, que saíram vitoriosos da besta. Então essa questão de vencer, que é muito importante. A gente continua falando mais, estudando mais o Apocalipse verso a verso.